Sou o aluno Vitor Afonso do curso de Informática Biomédica da USP Ribeirão e apresentarei o trabalho Classificador para a Previsão de Sobrevivência em Pacientes que Sofreram Infarte, feito para a disciplina Reconhecimento de Padrões, ministrada pelo professor Ricardo Vencio. O coração é um órgão que tem como função impulsionar o sangue para o organismo todo, e é o principal responsável por uma vida longa e saudável, quando bem cuidado. Esse bombeamento é feito em aproximadamente 45 segundos quando em repouso, e o coração bate cerca de 109.000 a 110.000 vezes por dia, bombeando aproximadamente 5 litros de sangue. Neste tempo, o órgão bombeia sangue suficiente a uma pressão razoável para percorrer todo o corpo no sentido de ida e volta, transportando assim oxigênio e nutrientes necessários às células que sustentam as atividades orgânicas. Os hábitos da sociedade nos dias de hoje, como a má alimentação, sedentarismo, estresse e uso em excesso de substâncias tóxicas como tabaco e álcool, conduzem ao aparecimento de patologias no aparelho cardiovascular. Existe também a possibilidade do indivíduo nascer com uma patologia cardíaca, ou seja, congênita, geralmente devido à má alimentação da mãe durante a gestação. Todavia, a maioria das afecções cardíacas é adquirida ao longo dos anos. As doenças cardiovasculares são mais comuns em indivíduos mais velhos e com histórico familiar. Contudo, isso não significa que pessoas mais jovens e sem históricos na família não possam apresentar essas patologias. Dentre as principais afecções cardíacas, encontram-se o infarto agudo do miocárdio, popularmente conhecido como ataque cardíaco, que se caracteriza por um coágulo que impede por completo a passagem de sangue em parte da câmara cardíaca, especialmente o miocárdio, que geralmente conduz à morte, pois a ajuda médica não chega a tempo de reverter o quadro. Todos os anos, essa afecção mata milhões de pessoas no mundo inteiro. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 300.000 pessoas por ano sofrem infarto, fazendo cerca de 80.000 vítimas no Brasil, ou seja, um óbito a cada 5 minutos. Para se fazer o classificador, foram utilizados dados retirados de um estudo que coletou dados para verificar a probabilidade de um paciente sobreviver um ano após sofrer infarto. Os dados utilizados para se criar o classificador foram: sobrevivência. Tendo sobrevivido ao infarto, esse dado mostra a quantidade de meses desde que o paciente sofreu o último infarto. Ainda vivo. Se o paciente sobreviveu ao último infarto. Idade em que ocorreu o infarto. Foi utilizado esse dado porque a idade é um bom indicador para infarto, pois quanto mais velho o paciente, maior a sua probabilidade de ocorrência, sendo mostrada aqui a idade em que ocorreu o infarto no paciente. Efusão pericárdica, dado que mostra se houve o acúmulo de fluido no espaço do pericárdico. Encurtamento fracional, são as variáveis mais usadas na avaliação sistólica dos ventrículos do coração. Seria o nível de contratilidade do coração, quanto mais baixo, mais anormais. De acordo com a base de dados do DataSUS, de Departamento de Informática do SUS, registra cerca de 100.000 óbitos anuais devido à doença, sendo a primeira causa de morte no país. O atendimento imediato ao paciente aumenta a chance de sobrevivência e uma recuperação com o mínimo de sequelas. Para isso, é fundamental que, perante um quadro suspeito de infarto, o indivíduo acione o serviço de atendimento móvel ou procure imediatamente uma unidade de saúde ou unidade de pronto atendimento. O tratamento pode ser clínico ou cirúrgico, dependendo de alguns fatores, como, por exemplo, a extensão e a área do coração acometida. Pacientes com mais chance de virem a óbito podem ter uma atenção redobrada em relação a outros que correm menos riscos. O classificador utilizado foi o PCA, um método que tem por finalidade básica a análise dos dados usados visando sua redução, eliminação de sobreposições e a escolha das formas mais representativas de dados, a partir de combinações lineares das variáveis originais. É um dos métodos estatísticos de múltiplas variáveis mais simples, sendo muito utilizada pela comunidade de reconhecimento de padrões. A análise de componentes principais, PCA, é uma maneira de identificar a relação entre características extraídas dos dados.
É bastante útil quando os vetores de características têm muitas dimensões e quando uma representação gráfica não é possível. A componente principal é o arranjo que melhor representa a distribuição dos dados. A componente secundária é perpendicular à componente principal, e a componente terciária é perpendicular às outras duas componentes. Durante a análise, a média ou vetor médio é calculada. A média é subtraída de todos os itens dados, então calcula-se a matriz de covariância usando as subtrações, que são os resultados da média do produto de cada subtração por ela mesma. Então, calcula-se os valores e os altos vetores da matriz de covariância e, finalmente, organiza-se a matriz de transformado de Hotelling, cujas linhas são formadas a partir dos altos vetores da matriz de covariância, arranjados de modo que a primeira linha, ou seja, o elemento 0,0, seja o alto vetor correspondente ao maior alto valor, e assim sucessivamente, até que a última linha corresponde ao menor alto valor. O alto vetor com maior alto valor associado corresponde à componente principal do conjunto de dados usado. Isso significa que esse é o relacionamento mais significativo entre as dimensões dos dados. Ao fazer a análise de componente principal, PCA, podemos constatar que a análise não foi muito conclusiva, por se tratar de um evento que necessite mais variáveis, como o tempo até ser prestado socorro, por exemplo, e as variáveis que estavam disponíveis não caracterizavam muito bem. Mas mesmo assim, pôde-se perceber que houve um certo agrupamento entre os pacientes que sobreviveram, mas que por essa abordagem não é possível prever a chance de sobrevivência de um paciente que acabou de sofrer um ataque cardíaco.